Experiências de desafio dentro da visão da psicologia consciencial é toda experiência que nós temos ao longo da nossa vida que são desagradáveis para o nosso ego. São experiências nas quais a pessoa sente algum incômodo emocional, incômodos físicos, incômodos de várias ordens, seja no relacionamento interpessoal, o relacionamento com uma pessoa que nos incomoda de alguma maneira, incômodos emocionais, a pessoa com ela mesma. São situações que geram algum desconforto. Por exemplo, tem a pessoa que detesta calor e mora numa cidade muito quente, como Cuiabá. Então, ela vai ter muitas experiências de desafio para lidar com calor. E essas experiências podem gerar até conflitos emocionais, dificuldades emocionais várias. Uma pessoa que não gosta de frio e vai morar em Montreal, a cidade da Tânia Lopes, que está nos acompanhando, e detesta frio e vai morar numa cidade extremamente fria, que tem pouquíssimos dias que faz um calorzinho bem suave, comparado com aqui, com a nossa terra. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade com o seu chefe, com um colega de trabalho, as dificuldades interpessoais que nós temos de relacionamento com familiares, com colegas de trabalho, às vezes até com amigos, são experiências de desafio. Problemas nossos no dia a dia, que nós temos, por exemplo, um revés financeiro, um sentimento de ansiedade, de inquietude por algum motivo, situações que nós vivenciamos no dia a dia. Tudo isso que, de alguma maneira, gera um impacto no nosso ego, são experiências desafio. Por que esse adjetivo desafio, aliás, esse substantivo composto, experiências desafio? Porque são experiências que nos desafiam o próprio ser que somos. Nessas experiências desafio, nós podemos agir de três formas básicas. Nós podemos reagir contra a experiência desafio, batendo de frente com ela. Nós podemos nos acomodar diante da experiência desafio e tentar de todas as maneiras fugir delas. Nós podemos agir de forma proativa, transformando a experiência desafio numa grande experiência de aprendizado. Então vamos ver primeiro os dois movimentos extremistas, que são os egóicos, que nós fazemos uma escolha egóica. Existe uma escolha egóica reativa, uma escolha egóica passiva. E no equilíbrio nós temos uma escolha consciencial. Então não há nenhum ser humano que habita um planeta na categoria que nós habitamos, que é um planeta ainda cheio de múltiplas situações que são desagradáveis, até notícias que a gente assiste, televisão, guerra, por exemplo. Agora nós estamos com uma guerra lá na Europa, que mesmo nós que estamos aqui na América, a milhares de quilômetros, somos bombardeados com notícias que são muito desagradáveis, de pessoas, crianças, famílias inteiras morrendo, bombardeadas. E tudo isso que nós temos num planeta como o nosso
são as chamadas experiências de desafio. Quando a pessoa, diante daquela experiência de desafio, ela resolve por reagir contra a experiência, o que ela faz? Ela bate de frente. Tem muitas situações que são externas a nós. E aí o que a pessoa faz? Ela reclama. Então, por exemplo, voltando a pessoa que detesta calor e mora numa cidade quente como Cuiabá. Ela vai reclamar desde a hora que acorda até na hora de dormir em certos dias do ano. Principalmente aqui, no nosso caso, é no mês de setembro e outubro, que faz um calor, até para quem é daqui, é insuportável. Mas é possível passar por uma experiência de desafio dessa de uma forma equilibrada. Daqui a pouco a gente fala da forma equilibrada. A forma reativa é a forma em que a pessoa fica extremamente irritada, reclamona com a experiência. Ela se recusa a transformar aquela experiência em algo positivo e reclama e blasfema e xinga todo mundo e se torna extremamente irritadiça, é uma pessoa raivosa, encolerizada por causa de uma questão que ela não tem como mudar, que é o clima. Não temos o poder de mudar o clima. Ela pode até mudar de cidade, se for possível, mas tem pessoas que não têm como mudar de cidade. Tem um emprego aqui numa região que cresce muito, tem muitas oportunidades, diferente de outros lugares que tem um clima agradável, mas não tem oportunidades de desenvolvimento econômico. Então, muitas vezes a pessoa mora na cidade, usufrui de todos os recursos da cidade, mas com raiva de uma simples questão como o clima. Existem outras questões também que muitas vezes estão subjacentes a isso. Na questão do relacionamento interpessoal, tem gente que se irrita até com a voz da outra pessoa. A voz de fulano me irrita muito, fico com raiva, como que fala desse jeito? Existe desde situações em que a pessoa se irrita com a voz do outro, se irrita com o jeito de ser do outro, com a forma de atuar, até processos mais sérios de relacionamento interpessoal, em que a pessoa, naquela experiência de desafio, ela resolve por reagir contra. Então, ela se arma, ela se torna agressiva com o outro, irritada com o outro, mesmo que essa agressão, essa irritação não seja externalizada. Muitas vezes, por exemplo, se você tem uma dificuldade com seu chefe, dificilmente a pessoa vai externar toda a agressividade, toda a irritação que tem com o chefe, principalmente nesses tempos de emprego com escasso, de dificuldades econômicas que estamos vivendo no mundo todo. A pessoa não vai dar um murro na cara do chefe quando deseja fazer isso. Muitas vezes a pessoa passa por experiências de desafio, que ela é convidada a engolir sapos, né, simbolicamente falando, e tem um desejo enorme de esmurrar o chefe, de xingá-lo, de fazer um monte de coisa naquela experiência de desafio. Só que o que ela faz? Ela engole tudo aquilo, ela faz todo um movimento de agressividade consigo mesma e com pessoas que não têm, às vezes, nada a ver com a história, que é um mecanismo psicológico de deslocamento, chamado de deslocamento. Então, chega em casa, briga com a esposa, com os filhos, chuta o cachorro, porque ela chega extremamente encolerizada por causa do trabalho. Isso é um exemplo de uma experiência de desafio em que a pessoa tenta resolver reagindo contra. Questões com a própria pessoa. Ela tem, por exemplo, uma tendência a ficar catastrofizando, pensando
que as coisas que vão acontecer vão acontecer muitas situações ruins e se preocupa, entra numa ansiedade. Essa é uma experiência, desafio de lidar com situações futuras, com o tempo futuro. A pessoa deseja antecipar o futuro. Como isso é impossível, o que acontece? A pessoa entra num estado de irritação, de ansiedade, de inquietude, bem próprio dessa reação contra a experiência. Nós poderíamos elencar N situações em que a pessoa ela reage contra a experiência. Então, são situações várias que a vida convida a pessoa a agir, em vez de agir, ela reage. É uma forma de lidar com as experiências, desafio do dia a dia, mas que geram muitos conflitos. Conflitos intrapessoais, conflitos interpessoais, gera dificuldades, até questões simples, como o do clima, que aquela pessoa que vive reclamando o tempo todo, se torna muito pesaroso até conviver com uma pessoa assim. Então, a pessoa que reage contra as chamadas experiências de desafio, que desagradam de alguma maneira o seu ego, elas acabam sofrendo muito. Elas passam pela experiência e a experiência se torna uma experiência extremamente pesada, cruel. Ela se torna profundamente cruel com a própria pessoa que passa pela experiência. Ela não transforma a experiência em algo positivo. Então, o que ocorre? A experiência é vivida de qualquer maneira, só que é vivida de uma forma em que o peso que a pessoa passa a carregar com a experiência é muito maior do que a própria experiência. Por quê? Vejamos que experiências como essas que nós falamos são experiências que a pessoa não tem o que fazer, não tem como mudar. Como que eu vou mudar o clima de uma região? Não tenho como. Criar calor em Montreal e frio em Cuiabá, que acontece uma vez na vida, outra na morte. Não temos como fazer isso. Não temos como mudar a voz de outra pessoa, mudar o jeito de um chefe, a forma dele agir, não temos como mudar isso. Então, a pessoa ela continua tendo as mesmas experiências, só que ela agrega à experiência todo fator emocional prejudicial, extremamente reativo, que ela mantém. Então, uma experiência X passa a ter um peso Y, gerando algo muito pesado, algo muito cruel com ela mesma e que acaba, claro, respingando nas pessoas à sua volta, pessoas da família, pessoas do seu relacionamento profissional, enfim, todo mundo. Então, ela carrega esse peso desnecessário, porque ela cria, a partir da experiência, desafio, ela cria conflitos consigo mesmo, conflitos conscienciais, conflitos na relação com outras pessoas, enfim, ela se torna profundamente conflitada com tudo isso. Podemos agir assim, dessa forma reativa? Sim, podemos. Nós temos a liberdade de escolha e todos nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Tem gente que diz assim, mas eu não escolho sofrer. Escolhe sim, por exemplo, escolher a reação a uma experiência desafio gera muito sofrimento. Então, a pessoa não escolheu diretamente o sofrimento. O sofrimento é consequência. Então, ela pode continuar agindo dessa forma, fazendo escolhas egóicas e ativas, sim,
só que vai transformar a vida dela num verdadeiro inferno, porque ela não vai resolver o problema e vai acumular mais problemas com sua atitude mental.